em exercício faz parte de uma proposição que eles chamam de uma imunologia. Então, essa é a primeira parte. Se tivesse que destacar, digamos assim, na sua leitura, você deve deixar de destacar estas passagens. A segunda parte, que eu acho que é o exemplo de antropotécnica já, que é o fundamento do próprio título do livro, e um exercício antropotécnico do ponto de vista da estética, que é o poema do Will. Um terceiro exemplo, que é do ponto de vista filosófico, o fundamento em Nietzsche, do que ele está chamando de um ascetismo geral. A partir da proposição de Nietzsche na genealogia da moral. Podemos voltar a isso na aula seguinte, eu vou destacar mais, mas para quem quiser com leitura complementar, só vai destacar isso aqui. A terceira dissertação do livro Genealogia da Moral, do Nietzsche, chama-se O que significa Ideais Ascéticos, perdão. Esse pequeno livrinho aqui, esse livrinho de bolso do Nietzsche, que são ótimos para ler. Sugerir a última parte, que é o que Sloterdijk destaca para fazer o fundamento aqui do que ele está chamando de uma ascetologia geral. Então, você tem a filosofia como exercício antropotécnico, Nietzsche. O quarto exercício seria, do ponto de vista mais pessoal, seria a lição de Juntan, que é esse... E aí ele chama aleijado mesmo, a tradução, o fundamento aqui, vocês vão ver na resenha, do Franz, ele diz que é proposital a ideia do aleijado para justificar essa ideia de uma vida como absolutamente identitária e a desconstrução do preconceito com as palavras, mas é um deficiente. Um sujeito que não tem braço, passa a fazer outro exercício como cantor, criador. Então é um exemplo histórico, digamos assim. A quinta passagem, o exemplo antropotécnico é a literatura aqui. O Sloterdijk vai destacar, sobretudo, 3 contos do Kafka, dentre eles que nós já lemos aqui, o relatório para a Academia, o papel do Peter Vermelho, a fome e a dor. A dor, sobretudo, pode ficar a ideia do acrobata. Esse ponto do caso. Tá? No livro eu retirei outro exemplo, que era pessoal e literário, um escritor chama-se Emile Cioran. Eu retirei, pela quantidade, e achei que, tendo um literário, o pessoal já daria conta do meu objetivo aqui com vocês. Tá? Então vocês podem ler por aí. Se começar a ler por trás, no final, para o início, não tem problema nenhum. Então, façam as notas de vocês e a sequência que vocês acharem e sentirem melhor. Bom, com a carga organizada do nosso trem, então vamos lá. Então, como eu estava dizendo para vocês, a primeira marca que ele está tentando fundamentar do que ele está denominando a necessidade de uma viragem antropotécnica é o que ele está, ironicamente, chamando de um retorno da religião. Diz ele, imitando a passagem do Manifesto Comunista do Marx e do Engels, ele diz: há um espectro ronda o mundo ocidental, é a dimensão que é exatamente a religião. Como a criação da cultura, né, é sempre um elemento para análise de todos os campos, seja da filosofia, especialmente na sociologia, inclusive em particular a alemã, sobre a questão da religião. E há sempre aqueles que contestam e aqueles que sempre estão anunciando as boas-vindas do retorno da religião. Ele diz, diferente do Manifesto Comunista de 1848, né, do Marx e do Engels, que era uma ameaça, mas uma ameaça objetiva. Portanto, tinha um meio objetivo para esta ameaça iria se dar, que era a ameaça do comunismo. Certamente, se o Marx e o Engels fossem vivos, dizer, de novo, né? Aí um monstro, um espectro, que
que ronda novamente o mundo, que é o comunismo. Inclusive do ponto de vista do que tem propagado a extrema-direita no mundo. Há um fantasma, portanto, uma ilusão rondando a cabeça da extrema-direita, que eu nem sei se ronda ainda a cabeça da esquerda moderna, a ideia do comunismo. O comunismo não é uma ideia forte hegemonicamente na esquerda mundial. Primeiro equívoco, inclusive político, da extrema-direita. Então, diferente da religião, diz ele, este se objetivou. No caso, o apelo à religião, a religião se tornou, na realidade, uma espécie de alma penada. Ela é ronda, ela ronda como espectro, mas ela não se objetiva como exercício fundamental do ponto de vista de uma antropotécnica para o homem. E aí ele faz uma ironia, numa crítica ao Richard Dawkins, Christian Hitchens, já falecido, acho que o Dawkins também. O Hitchens faleceu há alguns anos, teve um câncer muito forte, que eram considerados, digamos, no campo da ciência e da filosofia, os ateus pedernidos, né? Bom dia. Ele chama, inclusive, de críticos panfletários. O que ele está chamando a atenção, que, ironicamente, os ateus se tornam extremamente religiosos, porque eles propagam também o retorno da religião a fazer a crítica. Percebe? Uma contradição. Então, ele reconhece o fenômeno como se estivesse retornando como uma referência importante para a humanidade. E, obviamente, além das referências dos sujeitos históricos que compõem as instituições onde a religião se perpetua, ou tem se perpetuado, ou se constrói. O Papa, representando o Islã, representando as religiões, e, obviamente, feito nos espaços concretos, né, do nosso tempo. Mas eles não são só os papas, não é só o Papa, os sábios do Islã. Os presidentes dos Estados Unidos também vêm do Kremlin, da Rússia, né, que toma a religião como esse paradigma, eu chamaria um paradigma teopolítico na atualidade. Dá referência em dois personagens históricos importantes, Metternich e Guizot, um austríaco, eu acho que outro é francês, que a época também é como se fosse sujeitos que referenciavam esse retorno desse espectro que rondava o mundo. Uma ironia dos comissários culturais franceses, ele não nomeia, não diz quem são, então não sabemos, chama de comissários culturais franceses. Essa é uma ironia. Quem são os comissários? Tem que dizer. E sociólogos alemães. E aí, destacadamente, o Max Weber, né? Na França também, e eu acho que ele destaca aqui uma passagem, ele destaca inclusive o próprio Émile Durkheim, né? Uma referência fundamental de um grande sociólogo da religião. Acho que ele fala em algum lugar aí da introdução. Qual é a ironia? Eu não sei se vocês sentiram isso também, o Sloterdijk é muito irônico, né, assim, nas colocações, por isso que é um autor muito polêmico, e quando você ironiza, você tem que ter fôlego para descer para o parquinho, né, da polêmica teórica. E quais são as ironias? Primeiro que ele diz, em nome desse fantasma, né, desse espectro que ronda o mundo ocidental em particular, você tem empresários neo-religiosos que gostariam muito de reativar rapidamente, de noite para o dia, esse centro de produção metafísica desativado. Então ele vê a religião como centro de produção de metafísica. E é como se saísse nós, mundanos, de uma recessão de ausência de religião, de uma ausência de Deus. Essa é a ironia. O que é a recessão? Né? É como se dissesse uma espécie de um momento de dificuldade de desenvolvimento. Na economia a gente conhece bem isso, né? Economia em recessão é aquela que não cresce, é aquela que não se desenvolve, porque não tem poder de consumo, tem poder de compra, salários congelados, inflação alta, etc. E uma economia, particularmente como a nossa, de commodities. Né? Então eles é como se
Nós temos empresários neo-religiosos que muito gostariam de reativar da noite para o dia centro de produção metafísica desativados. E aqui ele faz um longo capítulo, nessa passagem, da cientologia, que é aquela igreja, daquela religião, inclusive, que tem um grande ator representante dela, que é o que se eternizou no papel de Topogano, né? Tom Cruise. Tom Cruise. Topogano? Topogano. Fez um recente agora, né? Topogano 3/4. A cientologia é como fosse parte desses, digamos, dessa metafísica que estava desativada e de empresários neo-religiosos de convencimento para as pessoas, para o mundo, de que ativemos novamente esses campos, ou esse centro de metafísica de formação do homem na atualidade. Mas ele ironiza também, bom, mas os sociólogos dizem, por que só a Europa? Só a Europa tem que viver o que ele está chamando de uma espécie de cura da bebedeira, a ressaca, né, da volta da religião. Por que nós só, europeus? Eu não marquei a página aqui, mas a pergunta é, de fato, por que razão devem ser só os europeus a fazer dieta metafísica, quando o resto do mundo continua sem planejar a banquetear-se nas mesmas ricamente postas da ilusão? Então ele vê primeiro a religião como uma ilusão. Na página 15, ele dá um exemplo, novamente, para justificar e a proximidade do Manifesto Comunista com a ideia da religião. Ele diz que Marx e Engels escreveram o manifesto com a intenção de substituir a fábula do espectro, que dava pelo nome de comunismo, por uma autoproclamação combativa do comunismo real. Então, se há o medo, é como se dissesse o Marx e o Engels, é necessário que esse medo seja justificado, né, a partir da presença de um inimigo ao comunismo, mas também de algo existente, de algo já existente. A mudança da sociedade, a revolução, enfim, a crítica ao capitalismo, etc. Portanto, de um enfrentamento entre a famosa tese dialética do Marx, entre a tese e a antítese, para fazer a síntese, né? A tese, que seria o solo atual do capitalismo, a antítese, que seria a crítica ao capitalismo, portanto, o comunismo, com algo existente, e a possibilidade de um salto qualitativo de uma revolução para construir a sociedade do futuro. Socialismo com transição e comunismo com cidade fim, que era a proposta do Marx e do Engels. Por isso, que é importante dizer que no Marx e no Engels era uma ilusão, mas era algo do comunismo real. Quer dizer, mesmo que seja, diz ele, uma referência de uma fábula, quer seja no comunismo, quer seja na religião, mas tanto lá em Marx e Engels como aqui nele, a proposição do livro é a partir da ideia de que a fábula deve ser substituída por uma tese positiva ou por uma situação real existente. Tudo bem aí, gente, essa ideia? Quer dizer, ele está falando de uma fábula, pode ser a religião, pode ser o comunismo, mas como Marx e Engels, ele concorda que a fábula, ou a crítica de uma fábula, no caso do Marx e o Engels, qual seria a fábula? Da alienação, né? Feito pelo capitalismo e, aliás, pela própria religião, no caso do Marx. Então, diz Sloterdijk, do mesmo modo, o presente livro é consagrado à crítica de uma fábula, substituindo-a por uma tese positiva. Qual é a tese positiva? A tese dos exercícios. Por isso ele diz: mostrarei que um regresso à religião é tão impossível
mostrarei que o regresso à religião, se acraseado, é tão impossível como o regresso da religião. Pela simples razão de que não há nenhuma religião, nem religiões. Olha que polêmica. Quero discutir isso com meu querido amigo, professor, colega de laboratório, Orivaldo Pimentel, que é um leitor do Sloterdijk também. Quer dizer que não há religiões, não há religião, mas apenas sistema de exercícios espirituais mal compreendidos. Essa é a primeira chave de entendimento da passagem do texto. Marcar isso. Ele começa problematizando a religião, mas dizendo que a religião não existe e não há religiões. O que há são práticas ou sistema de exercícios espirituais mal compreendidos, sejam eles praticados em coletivos habitualmente, como igreja, ordem, ou em formas personalizadas, através da interação com Deus pessoal, com o qual os cidadãos da modernidade contratam seguros privados. Olha que interessante. O que seria um seguro privado? A minha seita, a minha igreja, a minha tendência, a minha corrente do cristianismo, por exemplo. Terreno do céu. Sim. Então aqui eu tenho uma segurança privada. Né? Tem um seguro privado. Eu não estou falando do dízimo só, não é isso. Seguro no sentido simbólico. Né? Eu me filio a uma doutrina, e diante daquela doutrina eu passo a frequentar e constituir um alvo de fé. É isso que ele está chamando de um seguro privado. E, portanto, a minha segurança enquanto sujeito na terra, ou transfiro para essa condição transcendente que você está falando, né? Porque Deus é sempre uma virtualidade, você não pega em Deus, né? É sempre uma presença de uma ausência. É sempre uma presença, que ele existe ou não, é sempre uma ausência, e é assim que a gente faz. Por isso que às vezes nós a compreendemos sempre uma metafísica. Mas a ironia no sentido que esse Deus que você quer como seguro privado, ele é um Deus pessoal, próprio da modernidade. Então há uma salvação, mas uma salvação que se faz primeiro pelo indivíduo. Então marque primeiro isso. O fantasma do retorno da religião é saudado, é comemorado em banquetes civilizatórios por representantes das várias religiões, por gestores, né, presidentes, por cientistas, especialmente sociólogos do mundo. Mas religião não existe, não há religiões, então não há retorno, nem à religião, nem da religião para os Sloterdijk. O que há são sistemas de exercícios mal compreendidos. Ok? Eu entendi essa parte do seguro pessoal, não como a promessa de um devir da religião, mas como o que é pregado corriqueiramente na área de qualquer religião sendo filiado à religião, estou protegido do mim e sempre estando sob a proteção de Deus, não temerei mal algum. Ou seja, uma imunidade. O seguro privado que se fala parte do princípio que a salvação individual é pessoal e transferida, e parte do pressuposto de que, ao ser filiado a uma religião ou que a prática é religiosa, a pessoa fica protegida de todo o mal. Sim. E o mal é aquele, pressupõe o maniqueísmo, aquela história da clareira, né? Uhum. Uma vez que você está na clareira e você goza da segurança da clareira, sim, tudo que está fora da clareira é o mal. Sim. Sim. Nesse caso aqui, se você fica no Deus pessoal e no seguro privado, você fica na dimensão imunológica, fechada. Não é imunologia que ele está falando aqui, não é imunologia, e você deixa de ser ser para ser ente. Nesta dimensão, o homem não se abre para o ser. O que eu estou fazendo aqui é não cair no mundo, não construir meu Dasein. Por isso que o Dasein é muito interessante também como categoria para pensar o exercício. Não é? Você cai no mundo, amigo, não tem jeito. Ou você constrói,
né? Por mais que você ame Deus, mas você tem que ter uma construção, que é a dimensão da prática da sua vida. E dói construir isso. Então, isso é uma boa questão, quer dizer, a luta na clareira é exatamente essa abertura do homem para o ser, e portanto de algo sempre determinado. Aqui não, aqui é seguro, tem um isolamento, tem um filé, é assim que dizer, filé não, é ralé, relé de isolamento, é isso que chama, não sei mais agora. Aquilo que isola no carro, para não pegar fogo. Relé, né? Então, ele diz, há uma condição que nos estafou, que é fazer a distinção entre religião verdadeira. O que é a religião verdadeira? Na realidade, isso é uma superstição. E, portanto, isso torna-se irrelevante. Torna-se irrelevante. A tradução do português é assim, a estafada distinção entre religião verdadeira e superstição torna-se irrelevante. O que ele está chamando a atenção também aqui, que religião não é uma superstição. É importante entender isso. Embora, se você cultua esse Deus pessoal, né, e a partir desse seguro privado, você não está mais fazendo o que? Uma fábula, do ponto de vista da vida. Portanto, é assim que ele diz, há apenas regime de exercício mais ou menos capazes ou dignos de propagação. A falsa posição entre crentes e não crentes desaparece também e é substituída pela distinção entre praticantes e não praticantes, ou que praticam diversamente. Aqui, pelo menos na linguagem nossa, a gente também chama o crente de praticante, não é? Ou não? Só que a gente chama também praticante de taekwondo, de jiu-jitsu, de outras práticas. Aqui é uma sutileza de linguagem importante. Sloterdijk, está com sono, querida? Está com sono? Tem uma dimensão, digamos assim, de uma metanoia, né? Metanoia é aquilo que você muda de percepção, de concepção, de configuração cognitiva do que é a realidade. Então, para ele mudar e se conceber como exercitante, não basta só que mude o conteúdo, digamos, ético, ou estético, ou filosófico. É importante que mude também a forma, sobretudo. E aqui, no caso, a forma da própria linguagem. Então, não é uma distinção importante. Ele dizer, não chame mais de crentes e não crentes. É claro, se ele está dizendo que não existe religião nem religiões, é óbvio que ele vai chamar, não vai chamar mais de crentes, né? E vai chamar de praticantes e não praticantes. Então, religião de Sloterdijk é exercício antropotécnico. Vou rezar 10 vezes, 10 Ave Maria, 100 Ave Maria, me culpando, me livrando, não é? Como adolescente, da masturbação que fiz, e pai e mãe vai botar na cadeia o pai também. Não é exagero. Né? E aí vou rezar 10 Ave Maria, como fazia no meu interior o Frei Fernando, quando os meninos iam lá se confessar, dizendo que tinha pecado por algumas razões extremamente necessárias naquela idade. E ele mandava rezar, Ave Maria, Pai Nosso, etc, etc. O que fica de culpa em relação a isso? Isso é crença. Isso é crença. E o não praticante. Embora, e aí eu acho, eu relativizo um pouco essa afirmação, de que podemos crer em algo também, né? E por isso também praticamos esta causa. Então acho que aqui tem uma certa... Mas eu entendo a proposição dele, ele quer marcar, digamos, do ponto de vista, inclusive, não só filosófico, epistemológico, mas do ponto de vista da semântica. Vamos metamorfosear o sujeito, que tem corpo, que tem lembrança, tem simbologias, tem política, né? Tem a sociedade, mas é importante também que ele mude a gramática. Mudemos a gramática. Então a palavra aqui, praticante, as palavras praticante e não são à toa. Então daqui para frente, no Sloterdijk, não existe crente e não crente. Praticante e não praticante. É da religião como exercício antropotécnico? Beleza, vai ser um praticante.
mesmo que consideremos que há, está na página 15, tá? Mesmo que consideremos que há qualquer coisa que regressa hoje, mas a narrativa de que é a religião é insuficiente como aspecto crítico. É quase como se fosse aquilo que o Agamben chama a atenção no tempo contemporâneo, né? Aquele tempo messiânico, né? Que é o tempo da parousia, o tempo da volta do Messias, volta de Cristo. É isso que é a fábula. Essa ideia de um tempo messiânico que não se constrói na obscuridade do presente, como diz o Agamben. Aqui é tudo presente, passado e futuro simultaneamente, embora com distinções das experiências históricas e individuais. Então, é como se ele dissesse assim: é óbvio que sempre há necessidade de um tempo messiânico. É o tempo da parousia, o tempo da espera, o tempo da construção da utopia, do desejo que não se realiza, né? Por isso que é desejo. Imagina uma sociedade que realizou todos os desejos: é a morte absoluta, não é? Aliás, nós estamos vendo isso concretamente, né? Você sair, digamos, da mera dimensão, não sei se da fantasia, daquilo que você simboliza para o fato, para o real, concreto, que é esses assassinatos de crianças e de professores que estão tendo recentemente. O suicídio também, professor? Sim, Jovens. muito jovens. Então isso Então é um tempo, é como se fosse que o tempo antropotécnico, também pensando em Agamben, também fosse um tempo messiânico. É um tempo da espera. Por que é da espera? Porque ele é da repetição. Na sociedade atual, é impossível quase praticarmos esta dimensão aqui, se não mudarmos, né, ou não realizarmos uma nova metanoia, né, quer dizer, uma nova percepção do que é a realidade, inclusive individualmente. Porque você imagina o quanto é difícil você repetir um conteúdo nos fluxos das mídias desinibidoras. O que significa repetir? Fazer escolhas de uns e não de todos. O que significa não acumular na sociedade contemporânea. O que significa você apressar-te lentamente, como diz os italianos, né? Apressa-te lentamente. No sentido de que você tem movimento, você tem a pressa da construção do desejo, mas tem um tempo que é da maturação, e a maturação só se faz com a repetição. Então, o tem de mudar de vida é nesse sentido. Que é uma espera para atingir o mundo improvável, né? Não está garantido nunca. Assim como a dimensão, né, da abertura da clareira é sempre esta indeterminação, porque o Dasein, né, ou seja, o ser nunca ele está absolutamente construído e definido, inclusive de forma corporal, a sua própria constituição biológica, relembrando a regras para o parque humano. E aí o grande silêncio do Hayek na carta sobre o humanismo, que é exatamente a dimensão antropológica. Esse ser evolui, porque sempre há uma neotenia presente na sua formação, quer seja do ponto de vista da cultura, quer seja do ponto de vista, inclusive, corporal. Há uma dimensão, digamos, da juvenilização ou dos jovens também presente num corpo que envelhece. Por isso que o corpo pode se renovar. Nós brincávamos na aula passada aqui daquele empresário que está querendo virar um menino de 25 anos, ele tem 55, parece. Tampouco se trata do regresso de uma grandeza que teria desaparecido, mas sim da ênfase num contínuo que nunca fragmentou. O elemento de toda a atenção intelectual
neste livro, para ele, é mais antropológico do que religioso nas suas implicações, numa palavra, o reconhecimento da constituição imunitária do ser humano. Eu vou trabalhar isso com mais calma com vocês. Aí a segunda parte, já do texto, vamos lá, está especialmente na página 16. Então veja, primeiro, ele marcou a questão da religião, está dizendo que mesmo que algo que, como espectro, né, ronda uma possibilidade de um retorno, que eu estou chamando de retorno de um tempo messiânico, uma parousia, uma possibilidade, uma utopia, né, de um desejo. Mesmo assim, a religião é insuficiente para pensar isto. E por isso, dizer, para fazer o exercício, né, ou para pensar a vida como sistema de exercício, temos que compreender a dimensão dos sistemas imunitários ou imunológicos da sociedade, ou especialmente da cultura, que é o termo que ele usa. Por isso ele diz, não existimos só a partir de dimensões ou de situações materiais, mas, sobretudo, a partir de sistemas imunitários simbólicos e contextos rituais fechados. Fechado aqui significa dizer que é uma tranca absoluta para a realidade, não tem vizinhança do ser, não tem linguagem. No sentido de que não há ética absoluta, não há verdade absoluta, nem na religião, uma ideia de religião verdadeira, né? Nem uma ideia de que é uma ética verdadeira do humano. E por isso que ele faz uma outra ironia aqui, citando Wittgenstein, embora ele reconheça como uma questão ética o problema da antropotécnica, mas ele diz também que é importante redefinir a ideia de ética. E qual é a ironia que cita o Wittgenstein? Temos que acabar com a conversa fiada da ética. Qual é a conversa fiada da ética? Aquela que vira um mero manual e modelo, onde por vezes se confunde moral e ética. Sabe aquela ideia compribaton? Compribaton. Eu estou definindo, estou pegando aqui o comercial, né, no sentido de que a antropotécnica, portanto, o exercício da repetição, no qual você constrói e pratica esse exercício nas tensões verticais, que vou já falar para vocês mais à frente, que eu saio do acampamento de base para o monte improvável aqui, né, para algo de cima, isso não está garantido, mas que vai se constituindo como algo que para ele é uma outra ética de construção, mas sempre aberta e sem manual. Por isso que não é garantido o roteiro desta ética, dessa existência, porque dizer aqui o próprio homem é produtor dele mesmo. O sistema de exercício antropotécnico é uma produção feita pelo próprio homem, que produz o homem. Está claro isso? É uma produção. Se vocês pegarem a imagem, quando vocês forem ver o vídeo do Yuntan, vocês vão ver esse exercício de produção, né, das tensões verticais. Como eu vou galgando espaços hierárquicos e vou me transformando num outro, mesmo que seja o mesmo corpo, com habilidades e ganhos diferentes, na tentativa do monte provável. Sem mão, eu jogo, tomo vinho, toco piano, atiro, não é? E faço outras coisas mais. Eu disse, bom, o Marx teve essa ideia. Aliás, ele parte da ideia da produção de Marx. Interessante. Eu não faço a leitura por este ver, mas talvez pudesse fazer também. Qual seria a importância do Marx
para esta concepção de uma vida baseada em exercício, portanto, uma ética a partir do sistema de exercício, já que o homem, neste caso, é uma produção, inclusive de fitness cognitivo, né? Vou dizer para você no início da reunião, a repetição do conteúdo é o fitness, é o músculo na aeróbica dos neurônios que eu vou ganhando de sedimentação e de construção do meu acampamento de base, de formação, no caso como aluno do BIH, ou como engenheiro antes, ou como enfermeira antes, não é? Ou como uma biomédica antes, um geólogo antes, enfim, sociólogo, publicitária, pedagoga. Este é o plano da produção. Era ler esta obra um pouco por essas referências que ele faz ao Marx. Marx retorna sempre aqui. E aí, o que é interessante, ele faz isso também, sobretudo com Foucault, lá na frente, e o Wittgenstein, uma crítica radical ao Foucault e ao Wittgenstein, sendo radicalmente Foucaultiano e Wittgensteiniano. Isso é que eu gosto do autor. Assim como o Bourdieu. O que é que ele está dizendo? A prática dos exercitantes, né? Portanto, daqueles que estão no sistema de exercício, sempre tem que partir de algum acampamento de base. Então, não estou fundando a roda aqui, não estou reinventando a roda. Se eu estou falando que o homem é produção, como não falar do Marx? Não é? Eu achei essa introdução muito densa, teoricamente falando, muito densa. Verdade. Eu, na minha primeira experiência de leitura, eu estou estudando no acampamento de base, eu consegui detectar algumas que são explicitadas no próprio autor. Mas o que me pegou mesmo foi essa questão da imunologia. Eu não sei se o autor me disse, se você pudesse... Vou chegar lá. Está aqui com uma nota... Eu chego lá, João. Porque, note... Nota 3 das minhas anotações, tá? A ideia Pressa de ler também. Porque a ideia da prática, ou do exercício, ela me vem com uma certa facilidade, principalmente quando ele nos faz observar que essa noção já estava presente na sociologia da religião, Sim. de Weber, de Durkheim, de Comte e na filosofia de Feuerbach, a crítica radical que ele faz aqui, que é fundamental para a elaboração marxiana, não? Sim. Então, essa ideia do ser humano como autoproducente, como ser que se faz a si mesmo, Uma autoprodução, tá autoplástica. Está lá já nos neo-hegelianos de esquerda. Sim. Que foi lá que o Marx participava de toda essa galera. Então, o Durkheim, das formas elementares da religião, entendia a religião como um sistema de práticas, inclusive fazendo uma crítica a Kant, dizendo que as categorias elas não se dão abstratamente, mas elas têm uma materialidade social, que é prática. E o Weber nas sua análise da moral protestante, quando ele revela o ascetismo intramundano. Então, eu acho que essa referência eu consigo, como eu posso dizer, mapear e encontrar as raízes na Acampamento de base. Porém, quando ele faz esse diálogo com a biologia e propondo o exercício como uma ponte entre a natureza e a cultura, e aí eu acho que ele também é muito marxiano, o Marx dos manuscritos econômico-filosóficos. Exatamente. Só que ele Sobretudo o terceiro manuscrito. a centralidade da categoria de trabalho e põe a categoria de exercício. Exato. Essa operação Exatamente. que ele propõe. Exatamente. Então eu queria que você, por mais que eu tenha feito essa leitura, eu gostaria que você se detivesse, se possível, um pouco mais sobre Eu vou acompanhar o que você falou, mas eu tenho uma parte aqui que é só sobre os três sistemas e relembrar já de antemão que ele parte do terceiro, que é o simbólico, né? O biológico, o social e o simbólico. Ele está partindo do simbólico, ele está preocupado com a cultura. Então ele faz essa escolha. Mas eu volto lá. Os três sistemas imunitários que ele define. Tá? E eu concordo, João, eu acho que você fez uma bela síntese. Eu diria que o Marx, aí, assim como os sociólogos clássicos que você citou, inclusive o Comte,
né? É como se fosse o acampamento de base dele. Como Nietzsche é o acampamento de base, primeiro para abrir na ideia, é o fundamento. Então, o que ele está dizendo aqui é o seguinte: sem Marx, sem Nietzsche, sem Foucault, sem Max Weber, sem Durkheim, certo? Sem Wittgenstein, sem Comênio da pedagogia lá na frente, que é o último capítulo que ele cita, dos exercícios modernos, não tem como a gente falar. Foucault, inclusive, quando ele reconhece a própria ideia do cuidado de si, né? Portanto, de uma hermenêutica produzida, embora ele ache que é insuficiente, ele prefere a compreensão que Foucault teve. Foucault, claro, se antecipou muito ao seu tempo, e, portanto, ele cita muito mais. Ele acha que a ideia de espiritualidade aqui, do Pierre Hadot, que é um filósofo importante, um interlocutor do Foucault na época, especialista em filosofia antiga, embora eu acho que Foucault politicamente foi mais inteligente do que Pierre Hadot, porque preferiu chamar de cuidado de si do que de espiritualidade. Imagina, no centro do cartesianismo francês, você está dizendo assim: o que, é que você estuda? Estou estudando a ética da espiritualidade. Foucault diz cuidado de si, cuidar para os gregos, não é? Não no sentido religioso do termo, mas no sentido ético da construção do indivíduo, ampliando, né, a máxima de cuida-te de ti mesmo, né? Cuida-te de ti mesmo, acho que é isso, né? Mas cuidar de ti mesmo não é deixar de cuidar do outro, essa que é a experiência, não é o Deus pessoal, não é o Deus pessoal. Então, acampamento de base aí, e sugerido, e é claro que ele se colocando, eu acho que é original nesse sentido, é um filósofo original, nesse sentido, porque ele tem uma posição. Quando ele critica o Foucault, eu acho que o Foucault acaba sendo muito moralista, se prendendo muito quando quer analisar a sociedade, meramente pela dimensão que eles chamam de uma espécie de vitimização do sujeito das relações de poder ou de disciplinamento, digamos assim, do próprio corpo do indivíduo, estudando instituições a partir desse fundamento, né? Que sempre são instituições que servem para domesticar, disciplinar, vigiar, como a clínica, né? O hospital, as prisões, etc. Ele diz, sim, além de vigiar, além de adestrar, é importante que pensemos também esse espaço como formação de disciplina, disciplinamento. E que para ele, principalmente, é a escola como o local principal, mais importante, aí é o que ele disse que Foucault não viu, embora Foucault tenha pensado a escola como fábrica de ordem, como disse para vocês, Foucault vai dizer que a escola só se diferencia da fábrica na esfera da produção, mas a racionalidade é a mesma, da vigilância e da racionalidade objetiva, como se dá o controle sobre corpos. Por exemplo, Foucault não percebeu isso, essa dimensão desse exercício mais antropotécnico que representa a formação, que representa a escola. Então, nos exercícios eu volto lá, falar mais à frente, tá? Mas eu acho que foi legal isso que você fez em